Vamos orar? Eu quero te convidar, você que pode ficar em pé. Mas deixa eu dizer para você, se você estiver sentado, Deus vai ouvir sua oração do mesmo jeito. Mas se você puder ficar de pé só um pouquinho, para a gente dar uma acordada, para a gente dar uma esticada no esqueleto, eu quero te convidar para orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para te glorificar, para te exaltar, para te bendizer. Queremos dizer que o Senhor mora em nós e que é um privilégio fazer parte dessa família maravilhosa que é um projeto do Senhor. Nós te agradecemos pela semana que nós tivemos na tua presença, pelos livramentos que o Senhor nos deu durante a semana que nós nem percebemos. E nós te agradecemos pelo Senhor ter nos trazido em segurança até aqui nessa noite para te adorar. Nós te pedimos que o Senhor esteja na direção desse culto, que o Senhor esteja na direção desse louvor. Nós aqui iremos direcionar a tua igreja a te louvar. Nós não vamos apresentar, não é uma banda que vai cantar, são adoradores que vão estar guiando a adoração nessa noite. Então eu te convido, você que está aí em pé na igreja, que você também possa estar louvando e adorando a Ele, que você possa estar expressando seu amor por Ele com a tua voz, que você já está expressando o seu amor por Ele com o seu tempo. Você escolheu estar aqui nessa noite, já é uma honra para Deus, já é uma forma de honrar a Deus. Você escolheu a sua melhor roupa e você já está honrando a Ele com ela também. Então honre Ele também com a sua voz. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor use cada um aqui nessa noite, que o Senhor possa ter liberdade aqui de usar a boca de cada um dos teus filhos aqui para te adorar e para falar aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Fala conosco através dos seus louvores, fala conosco através da tua palavra, fala conosco através do Espírito Santo que está dentro de nós. O último recurso que o Espírito Santo usa para falar com você é usar alguém que está do lado de fora. Então fique atento quando ele gritar aí dentro do seu coração, enquanto os louvores forem entoados aqui do lado de fora, porque o último recurso que ele tem é falar com você do lado de fora, porque ele mora dentro de você. Ele vai gritar aí dentro de você que ele te ama. Ouça a voz dele. Vamos louvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus nessa noite, porque Ele está aqui e Ele merece a nossa adoração. Glória a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória
sua boca e adore a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Tu és tudo que eu mais quero. Aleluia, aleluia. O meu fôlego tu és. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aleluia. Se você pode exaltar o nome do Senhor, dê uma salva de palmas nessa noite, porque Ele está aqui. Ontem à noite nós estávamos aqui nos preparando, fazendo um ensaio para louvar. Hoje a presença de Deus era tão real no nosso meio. E que a mesma presença que estava aqui ontem, ela pode estar envolvendo as nossas vidas nessa noite. Se você chegou aqui angustiado, atribulado, saiba que você está na casa do seu Pai. E na casa do seu Pai você tem liberdade para dizer para Ele tudo aquilo que você está sentindo. E Ele pode te ouvir e te responder nessa noite. Aleluia. Nós vamos louvar este louvor que fala sobre a vida de Jó. Jó passou por muitas dificuldades, mas ele nunca negou o seu Deus. Vamos louvar? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só a Deus, só Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E Ele está aqui nessa noite. Adore a Ele. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este
e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que é que a gente faz? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória. É somente para Ele toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Glorificado seja esse Deus. Glorificado seja o nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória. Independente do que você está passando, independente do que você já passou, do que você já viveu, Deus tem um propósito na sua vida. E Ele te chamou, aleluia. E deixa Ele te usar, porque Ele é maravilhoso. E Ele só quer usar a tua vida como um canal, como um instrumento nessa geração. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, filho e filha. Eu te chamei. Eu sou Deus na tua vida. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Permita-se ser usado por Deus. Permita-se ser usada por Deus. Ele quer te usar nesta vida. Ele quer curar através de você. Ele quer salvar através de você. Aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa o Espírito Santo te usar nessa noite. Aleluia. Como é bom sentir a presença dele neste lugar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós te glorificamos. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia.
pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oi, Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Este amor é grande e alcança a minha e a sua vida nesta noite. Eu posso ouvir um glória a Deus. Aleluia! O amor de Deus está aqui nessa noite. Ele alcança a sua vida, porque você é muito especial para Deus. Aleluia! Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Nova
de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou, aleluia, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui louvando ao Senhor e agradecendo por mais uma semana na presença dEle, por podermos mais uma vez estarmos aqui reunidos com vida, com saúde, debaixo da proteção de Deus, que é sempre grandiosa e suficiente a todo tempo. E hoje eu venho aqui convidar vocês em Malaquias 3, versículo 10. Eu venho convidar vocês a reviver um princípio de confiança no Senhor. Nessa passagem, Deus fala: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Pôr à prova o Senhor não é desafiar Deus, é confiar que em Deus, quando a gente está com Deus, quando a gente cumpre aquilo que Ele nos pede, Ele não nos desampara. Quando sobra na casa do Senhor, sobra naqueles que servem na casa do Senhor. E às vezes alcança até quem não serve ainda, até quem não tem essa intimidade com Deus. Então hoje eu convido vocês a viverem uma experiência de confiança no Senhor e não no nosso dinheiro. O dízimo, ele não é uma troca, o dízimo não propõe uma barganha com Deus. Mas quando a gente primeiro coloca Deus e honra Ele com tudo aquilo que Ele nos permitiu conquistar, a gente mostra que a gente honra e a gente confia de que aquilo não vai fazer falta, porque muito mais faz Deus por nós. E Ele conclui dizendo: e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Então eu hoje convido vocês a vivenciarem a experiência do dízimo e das ofertas, de investir no reino de Deus, para que o reino de Deus continue alcançando cada vez mais e mais pessoas nessa terra, e que nós sejamos instrumentos dele através daquilo que ele nos permitiu alcançar, com vida, com saúde, unidos e vivendo debaixo da palavra dele. Quando a gente vive a palavra de Deus, a gente pode experimentar as suas promessas. Está sendo espelhado o Pix da igreja, a conta, tem os envelopes também. Quem quiser é só levantar a mão e faz uma experiência. Não importa o quanto você tem, não importa se você acha
Qual é a experiência que você já teve de dízimo? Faz uma experiência sua com Deus. E investir no reino de Deus é muito mais do que simplesmente dar algum valor. É dizer para Deus, é declarar nesse mundo terreno e no mundo espiritual que quem manda na nossa vida é Deus. É Deus a quem servimos e é Ele quem nos provê. O dinheiro é só um detalhe e ele vem. As bênçãos vêm muito mais do que financeiramente. Então eu convido vocês a viver essa experiência e guardem esse versículo e meditem nele na semana. E vocês verão o sobrenatural de Deus. Amém. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento de louvor, de adoração na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua presença é real em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque nós viemos aqui nessa noite para Te agradecer por mais uma semana e colocar em Tuas mãos mais uma semana que se inicia amanhã e pedir a Tua bênção e a Tua proteção sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Eu sei que todos que vieram aqui, Jesus, vieram com o coração contrito a receber aquilo que o Senhor tem para dar. O Senhor já falou através dos louvores e que o Senhor continue no nosso meio falando através da Tua palavra. Obrigado pelos ofertantes e dizimistas da Tua obra. Que essa obra continue crescendo, Jesus, porque o Senhor é o dono dela. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você, ser um com você, ser um com você. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês para estarmos orando junto pelas nossas crianças. Elas vão ter o tempo a sós com Deus também ali. Elas vão ter o tempo delas com Deus. E eu queria convidar as crianças para estarem vindo aqui na frente para a gente orar por vocês. Vem cá. Venham em nome de Jesus. E eu quero convidar vocês. Vocês têm autoridade de Deus. Sobe para cá. Estenda suas mãos para cá. Declare na vida delas nessa noite. Pai, são as tuas futuras gerações. São os teus futuros homens e mulheres de Deus que estão aqui. Abençoa eles, guarda eles. Nós declaramos sobre a vida deles a tua proteção, a tua bênção. Senhor, que eles tenham um tempo com o Senhor ali na sala deles, extraordinário. Abençoa a vida da irmã Carol, que estará ministrando a vida deles e abdicou de estar aqui no culto conosco para estar lá dedicando um tempo para fazer eles aprenderem mais de Ti. Que esse tempo seja um tempo precioso, meu Pai. Pai, são as meninas dos Teus olhos que estão aqui. Dê sabedoria para essa igreja ajudar os pais deles a estarem direcionando eles nos caminhos do Senhor. Livra eles de todos os males e guarda que eles cresçam com
saúde e paz na tua presença em nome de Jesus. Quantos acreditam que Deus tem poder para fazer cumprir essas palavras na vida deles? Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar para você estar orando também. Hoje a gente está continuando a nossa série Recomeçar. Se você não teve a oportunidade de assistir, no domingo passado a gente deu início à nossa série Recomeçar. E você pode ir lá no nosso canal no YouTube e assistir se você ainda não assistiu. Hoje a gente tem um privilégio, eu tenho o privilégio de estar orando por essa grande mulher de Deus que vai trazer a palavra para nós hoje sobre recomeçar. E eu queria te convidar para a gente estar orando sobre a vida dela nesta noite. E eu quero te convidar, estenda suas mãos para cá, ministra sobre a vida dela. Deus deu a você a autoridade do Espírito Santo. Pai, nós declaramos na vida da tua filha nessa noite, Senhor, que o Senhor a use como o Senhor nunca usou antes na face da terra. Senhor, é a tua palavra que vai ser aberta agora neste momento. Que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. E que nós possamos ser como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, que praticou as palavras que ouviu do Senhor. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser impactados pela tua palavra nessa noite. Revista a tua filha nessa noite com o teu poder e dê a ela uma unção, Senhor, de ousadia, que ela possa se deixar ser usada e levada aonde o Espírito Santo quiser, e que nós possamos aproveitar cada segundo do Senhor aqui nessa noite, através da boca dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. É uma honra estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus, trazendo um pouquinho. Mas vocês são apertadas pelo pastor de vocês? Porque eu fui apertada. Eles têm que trazer a mensagem. Eu disse, tá bom, amém. Mas tipo assim, ele me avisou ontem. Tudo bem. E aí eu fui apertada de ontem para hoje, exprimida. Bora lá. Estão todos bem, graças a Deus, depois de um louvor maravilhoso, uma presença tão gostosa. Acho que todos nós sentimos a presença de Deus. E eu creio que Ele vai continuar falando através da tua palavra agora, conosco. Vamos abrir no livro de Ruth. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1. É uma história bem conhecida, todos conhecem. É uma história bem bonita, é uma história de amor. E nós vamos estar abordando e trazendo algumas coisas interessantes e da parte de Deus para nós que somos filhos dele. Amém? Todos acharam? Ruth, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Enquanto é espelhado, eu quero expressar a minha gratidão a Deus por ver a igreja cheia, por ver tantas pessoas aqui que escolheram nesse domingo, onde podia ser feito muitas coisas agora à noite, né? Podia ter escolhido qualquer outra coisa, mas vocês priorizaram. Nós priorizamos estar aqui para louvarmos a Deus, para engrandecer o nome dEle. E eu acredito que isso é muito importante, porque nós, como eu sempre venho aqui e falo, nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos estar aqui para louvarmos o nosso Deus. Eu vou estar lendo, vai espelhar? Ruth 1, capítulo 1, do 1 ao 7. Isso. Todos acharam, né? Eu vou estar lendo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe.
O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão até aqui, até o 7. Vamos parar aqui. Amém? Essa história é narrada no livro de Rute, começa e termina em Belém, tá? Na tribo de Judá, com uma breve passagem, né, de 10 anos por Moabe. E é uma história, como eu falei, uma história de amor que demonstra os cuidados providenciais de Deus. Eu não sei se vocês sabem, têm esse conhecimento, mas Belém vem do hebraico e significa casa do pão ou casa de pão. E eram nos campos de Belém de Judá que Davi também apacentou suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. Foi também para Belém que José foi, fugindo de Herodes, com sua esposa Maria, grávida de Jesus, e lá ela deu à luz a Jesus Cristo. Então, Belém tem todo um histórico, tem todo um enredo, tem toda uma história por trás dessa cidade, desse local. Moabe era uma nação pagã, nascida do relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha mais velha. Lembram de Ló, do Velho Testamento, de Gênesis, que coabitou com sua filha e veio a descendência moabita? Pronto. Essa terra ficava ao leste do Mar Morto e era uma das nações que oprimiam Israel durante o período dos juízes. Bem, por que eu falei isso? Só para vocês se situarem do que a gente vai estar falando mais adiante. Elimeleque, como a própria narrativa diz, ele fugiu da fome que sobreveio sobre a cidade de Belém. Então, ele era uma pessoa de posses e teve que sair de Belém porque sobreveio uma fome muito grande, um período de escassez sobre aquela cidade, sobre aquele povo. E fugindo disso, ele foi para Moabe. E é uma ironia muito grande. Como é que Elimeleque sai da casa do pão? Se Belém significa casa do pão, mesmo com todo esse cenário de fome. Bem, a gente vai falar disso mais adiante. E qual a lógica de sair dessa casa de Belém em busca de outras experiências, de outras tentativas de sobrevivência em uma terra chamada Moabe, uma nação pagã, e sair da sua terra natal, sair do lugar onde a presença de Deus estava? Além de passar por necessidades e perdas irreparáveis, como Noemi passou. Ela foi com o seu marido para a terra de Moabe, ela perdeu o seu marido na terra de Moabe, ela se distanciou da sua terra natal. Pouco tempo depois, seus filhos se casam. Lá mais na frente, perde seus filhos também. E aí começa um período de dificuldade, de escassez também para Noemi, numa terra distante, sem seu marido, sem seus 2 filhos, sem as referências masculinas naquela família. Ou seja, viúva e mulher não tinha vez, não tinha como ela conseguir sobreviver ali. E a gente conhece toda a história e a gente sabe que naquela época as mulheres não tinham voz, então elas eram representadas por seus maridos. Pois bem, Noemi perde tudo que tinha, fica desamparada, fica desesperançada.
A partida de Elimeleque de Belém não evitou a sua morte e a morte dos seus filhos. Então, se Elimeleque saiu de Belém pensando que acharia provisão em uma terra pagã, desconhecida, isso não aconteceu. Porque lá ele veio a falecer, seus 2 filhos também, e sua mulher ficou desamparada. Assim como as suas noras, porque eles 2 se casaram com mulheres moabitas, que é Ruth e Orfa. Então, quando Noemi fica sabendo, lá no versículo 6, quando Noemi soube, lá em Moabe, que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, ou seja, ela ouve uma notícia, fica sabendo que o Senhor vem com provisão para o seu povo em Belém, dando-lhe alimento. A Bíblia é muito clara. Viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, dando-lhe pão. Decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. E aí, apenas Orfa retorna para a terra, fica na terra moabita, e Ruth permanece com Noemi, porque Ruth escolhe seguir Noemi. Apesar de Noemi falar para Ruth e Orfa retornar para a casa dos seus pais, visto que ela não teria como cuidar delas, da provisão, dar uma casa, uma moradia, alimento, da condição de vida, ela aconselha que Ruth e Orfa fiquem na sua terra, fiquem na terra moabita e retornem para as casas de seus pais, porque elas eram viúvas também e elas poderiam se casar futuramente, porque mesmo que Noemi se casasse novamente, ela ainda fala isso para suas noras mais adiante. Eu não vou ler, depois vocês leem em casa essa história. Mas ela vai falando que mesmo que ela, naquele dia, ela se casasse, tivesse filhos, esperaria Ruth e Orfa por esses filhos crescerem para ela se casarem novamente com seus filhos? Então, minhas filhas, voltem para a casa de seus pais, né? Voltem para onde vocês têm provisão, porque eu não posso oferecer nada. Orfa, elas choram muito, elas ficam desesperadas e Orfa resolve retornar para a casa de seus pais. Mas Ruth permanece com Noemi e ela escolhe voltar para Belém com Noemi. E ela escolhe não só a terra de Noemi, mas ela escolhe o Deus de Noemi. Isso é algo muito importante. E quando a gente vem trazendo toda essa história, a gente entende que, como ela saiu da terra de Belém, mesmo que a fome chegou lá, eles saíram bem abastecidos, foram para uma outra cidade. E elas, lá na frente, elas vão retornar de mãos vazias. A gente entende que Deus é o Deus que Ele dá e Ele tira, assim como nós cantamos aqui. Ele oferece, mas Ele também tira. Ele enriquece, mas Ele também empobrece. Deus é um Deus que Ele nos garante a provisão. E elas retornam para Belém. E lá no versículo 19, 20, deixa eu ver se é 19 a 22. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Imagina, depois de quase 10 anos, longe da terra natal, de repente chega Noemi trazendo sua nora, que também é viúva. E aí vira aquele alvoroço em Belém. E todo mundo se pergunta, será que é Noemi que chegou? E aí ela diz o seguinte, não me chamem de Noemi, melhor me chamar de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Noemi significa agradável e Mara significa amarga. Então, tem ideia das amarguras e do sofrimento que essa mulher passou longe da sua terra natal, longe de seus parentes, longe de seus amigos, longe da presença de Deus ali. Ela se tornou uma pessoa amarga e ela retorna. E quando ela retorna, todo mundo se pergunta, é Noemi? Será que é ela depois de tanto tempo? Não. Meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque o Todo-Poderoso se esqueceu de mim. Ele me trouxe desgraça na minha vida, né? Eu perdi meu marido, perdi meus filhos, eu estou numa situação de escassez e de pobreza tão grande
E eu não sou mais aquela mulher que eu era antes. Mas ela desconhecia os planos que Deus tinha para a vida dela. Ela não fazia ideia do que Deus preparava para a vida dela. Assim como eu e você, a gente não faz ideia do que Deus tem preparado para a nossa vida. Muitas vezes a gente fala, a gente pode até pensar, eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. O Senhor trouxe tanta tristeza para a minha vida, o Senhor trouxe tanto sofrimento que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Mas vocês e eu, às vezes a gente passa por situações que a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente vai sucumbir. Mas eu digo para vocês nessa noite, que assim como Noemi desconhecia os planos de Deus para a vida dela, para o desfecho dessa história, nós desconhecemos o que Deus tem para a nossa vida. Mas nós temos a certeza que nós temos um Deus que é fiel para cumprir o que Ele prometeu, para garantir a nossa provisão em tempos de escassez. Aleluia? Amém. Noemi, ela tinha a opção de voltar para a sua terra natal. Voltar para a presença de Deus. Voltar para um lugar de recomeço. Ela tinha essa opção. Quando muitos não têm a opção de voltar de onde saiu, ela tinha essa opção. Ela podia voltar, ela podia juntar os cacos e voltar para esse lugar de recomeço. Mesmo que esse retorno, como muitas vezes acontece, quando a gente sai de uma posição, está numa posição, numa determinada situação e a gente perde tudo, a gente tem que voltar para o cenário que a gente vivia anteriormente, ou para a terra natal, como ela vivia, onde ela vivia antes. A gente volta envergonhado, derrotado. A gente volta muitas vezes destruído, porque como ela do jeito que ela fala, de mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu voltei. Imagine como foi para ela voltar para a terra onde todos a conheciam, e que muitas vezes achariam que ela voltaria melhor de vida, e ela voltar pior do que ela foi. Imagine a situação de Noemi. Imagine como a gente também passa por isso, como muitas pessoas passam por isso, de ter que voltar cabisbaixo, de cabeça baixa, voltar para o lugar de onde veio, sem nada nas mãos. Mas ela tinha para onde voltar. E é isso que nós temos que considerar. Nós temos para onde voltar. Nós sempre temos para onde recorrer. Nós podemos sempre voltar para a presença do Pai. E ela voltou para a sua terra natal, ela voltou para a presença de Deus, e ela voltou para um lugar de recomeço. Ela recomeçou a sua vida, mesmo não tendo nada. Lugar de recomeço é na presença de Deus. Não existe recomeço longe da presença de Deus. Se alguém te falou em algum momento que existe recomeço fora da presença de Deus, isso não é uma verdade. Não existe recomeço longe da presença de Deus. Porque é Ele que nos garante provisão, é Ele que nos garante acalanto, é Ele que nos garante abrigo. Deus é o nosso refúgio. Enquanto você não voltar, não existe recomeço. Assim como ela voltou para a terra dela, para recomeçar. Enquanto eu e você, ou quem estiver longe dos caminhos do Senhor, não voltar para a presença de Deus, não vai existir recomeço. Não vai existir recomeço. Porque o recomeço que nós queremos, o recomeço que nós desejamos é na presença de Deus. Se não for ali, pode deixar para lá. Que não é o recomeço que Deus quer para nós. Amém? Ela havia perdido o filho, o marido, estava numa terra que não era sua. Ela voltou envergonhada, ela voltou sem ter nada. Imagine, às vezes tem pessoas que saem de sua terra natal para tentar a sorte numa cidade grande, para tentar com um emprego melhor, mete as caras e vai embora. E lá não dá certo. E agora? Aí ela se pergunta, poxa, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, na casa da minha mãe, voltar para a minha terra natal. Voltar, com a cabeça baixa, voltar sem ter nada nas mãos, voltar sem não ter conquistado o que eu achei que eu iria conquistar. Imagine como é passar por essa situação. E todas as vezes que nós nos distanciamos da presença de Deus, a nossa volta é sempre assim, envergonhada, derrotada, cabisbaixo.
se arrastando, só os cacos. Mas Ele junta todos os cacos. Ele nos recebe. Se a gente vier rastejando, se a gente não conseguir nem levantar, Ele vai estender a mão poderosa e vai nos levantar. Aleluia. Ele vai nos resgatar. E Ele vai nos possibilitar que a gente recomece. Por mais que nós tenhamos sido desonrados, por mais que nós tenhamos sido derrotados, por mais que tenham nos caluniado, dito várias coisas ao nosso respeito, não importa. Deus nos recebe de braços abertos. A casa do Pai está sempre de portas abertas. O coração dele está sempre apto a nos receber. Amém? Quando Noemi saiu com sua família de Belém, lá tinha fome e escassez. Era um cenário bem difícil. Quando ela volta com Ruth na época da colheita da cevada. Então o cenário mudou. Quando ela saiu, tinha fome e escassez. Quando ela voltou na época da colheita. Ou seja, sinais de prosperidade e de esperança. Lá no capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz era um homem de posses, um homem rico e parente de Noemi. Ele era parente do esposo de Noemi. E quando elas chegam na terra, Ruth pede permissão para Noemi para ir para os campos, para as plantações, para que ela possa ir catando as espigas que vão caindo, conforme os ceifadores iam cortando e iam recolhendo tudo que estava pronto para a colheita. O que ia caindo, ela ia pegando, o que ia ficando pelos feixes, ela ia pegando para poder levar para casa, para poder garantir uma provisão para ela. E ela pede permissão para sua sogra para poder ir para esse campo, para poder ir para campos procurar plantações que ela possa, porventura, conseguir alguma coisa. E, inesperadamente, ela acaba entrando na plantação de Boaz. Diante de tantos locais que ela poderia entrar, ela entra inesperadamente, mas não coincidentemente, não por acaso, porque aqui foi provisão de Deus. E quando ela está lá, colhendo as espigas, pegando as espigas que vão ficando pelo chão, que os ceifadores iam cortando, chega Boaz e pergunta para os seus trabalhadores: quem é essa moça? Quem é essa moça que está ali, recolhendo as espigas que vão ficando pelo caminho? Aí eles falam: é Noemi, é Ruth, nora de Noemi. Aí ele fala: deixe que caia mais espigas para que ela vá pegando. Deixe que caiam mais espigas para ela poder pegar e levar para casa. E mais, ele já conhecia a fama de Ruth. Ele já sabia que ela era uma mulher virtuosa. E ele vira para Ruth, vai até ela e fala para ela: sei de sua história, sei que você é nora de Noemi, sei que você deixou a sua terra natal e veio para uma terra desconhecida, sei que você deixou a sua cultura, os seus pais, os seus deuses e veio para a nossa terra e escolheu o Deus de Noemi. Ele conhecia toda a história e ele fala para ela, para que ela venha sempre fazer essa coleta, e assim ela faz. Quando Ruth chega para Noemi e conta o que aconteceu, Noemi pergunta para ela quem era o dono da plantação. E Ruth fala quem era, que era Boaz. E aí ela louva ao Senhor e agradece a Deus, porque Boaz era o seu parente e ele era um dos seus resgatadores. E o que é esse resgatador e o que é esse remidor, que é a figura de Boaz? Para ser resgatador e remidor, precisava ser parente de sangue. Para ser resgatador, precisava ser capaz de pagar o preço da redenção. Para ser resgatador, precisava ter o desejo de resgatar. Abre lá no capítulo 4, versículo 1 ao 6. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador... 1 ao 6?
4:1-6. Exatamente quanto o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. O Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Até aqui. Esse diálogo é de Boaz com um outro parente de Noemi que tinha mais direito que ele, por conta da ordem do parentesco. Ele tinha um parentesco com um grau mais aproximado, ele tinha mais direito do que Boaz. E aí ele organiza uma assembleia em que ele possa conversar com esse resgatador e, estrategicamente, ele apresenta para esse resgatador, que ainda não era Boaz, era o outro, que Noemi estava vendendo uma terra, que era a terra que era de Elimeleque, e que ele poderia comprá-la. Mas, ao adquirir a terra, ele adquiriria também Noemi e Ruth, porque isso era uma lei da época. E ele fala ainda mais Boaz: se você não a resgatar, me avise para que eu saiba, porque ele, faria. Bem, de acordo com Deuteronômio 25:5, se o marido de uma mulher morresse e ela não tivesse filhos, o irmão de seu marido deveria casar-se com ela, para que houvesse um herdeiro para levar adiante o nome do falecido, uma vez que o esposo de Ruth, Malom, não tinha irmãos vivos, porque Quilion havia morrido. Muito provavelmente, ela não teria se casado outra vez. Contudo, Noemi e Ruth decidiram vender a terra, a que tinha pertencido a Elimeleque, que foi esse diálogo que eu narrei. Neste caso, o parente mais próximo teria a primeira opção de comprar a terra, que foi o que aconteceu com esse resgatador. Mas também se esperaria que ele se casasse com Ruth. O parente mais próximo se recusou a comprar a terra, que nós vamos ver no decorrer do texto. Ele se recusa a comprar a terra. Por quê? Porque para fazer nascer herdeiros para Malom, ele teria que prejudicar a sua própria herança. Trocando em miúdos, em outras palavras, ele não queria resgatar a terra porque ele teria que se casar com Ruth. E ao se casar com Ruth, ele geraria filhos. E ao gerar filhos, ele comprometeria a sua herança, tudo que ele tinha conquistado, ou porque o filho de Ruth seria seu herdeiro e não seus próprios filhos. Então, por esse motivo, ele recusa essa compra. E aí, Boaz entra na jogada e, de maneira muito estratégica, ele se torna o resgatador de Ruth e Noemi. Ele compra a terra, ele resgata Ruth e casa-se com ela, e ele resgata automaticamente Noemi. E aí nós vamos ver lá na frente, que quando Boaz se casa e coabita com Ruth, eles geram Obed. E Obed era avô de Davi, pai de Jessé. E aí nós vamos ver a importância de Ruth em toda essa história, e a importância dela, e como ela alcançou uma importância tamanha que ela entrou na genealogia de Jesus. Lá no capítulo 4, no versículo 14, tem o seguinte: as mulheres disseram: Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O próximo: o menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor que 7 filhos para você. O próximo: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Só isso. Noemi toma em seu colo a sua esperança. Quando ela pega Obed em seu colo, ela toma em seu colo a sua esperança. Ela toma em seu colo a sua oportunidade de recomeço. Ou seja, ela abraça a sua oportunidade de recomeço. Porque aquela criança,
aquela criança que veio de Ruth e de Boaz era um símbolo para a vida de Noemi, um símbolo do resgate de Boaz, um símbolo de onde ela estava e onde ela está hoje. Ruth é uma das 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus. E isso mostra que Deus escolheu Ruth, uma mulher que era pagã, que era de uma terra pagã de Moabe, e ela entrou na genealogia. Trocando em miúdos, Ruth e Boaz foram os bisavôs de Davi. Muitas vezes a gente sai de Belém. Como assim, Tiare? Muitas vezes a gente sai de Belém. Muitas vezes a gente sai da casa do pão. Muitas vezes a gente sai da casa do Senhor, a gente sai da presença de Deus em busca de provisão e em busca de novas oportunidades, longe do caminho do Senhor. Lê do engano nosso. Nós estamos buscando a provisão num local totalmente inapropriado, que é longe da presença de Deus. Quantos se desviam do caminho do Senhor? Quantos trocam certo pelo duvidoso? Quantos saem da vontade de Deus? De onde o Senhor prometeu que teria alimento? Quantos saem da casa de pão, saem de Belém, saem da presença de Deus? Quantos não esperam Deus chegar com alimento e chegar com provisão? Crendo numa falsa sensação de novas oportunidades, crendo numa falsa sensação de segurança, de estabilidade, crendo na força do próprio braço. Muitas vezes, quando a gente, por acreditar somente na força do nosso braço, por acreditar somente na nossa força, no nosso dinheiro, na nossa condição, no nosso status, a gente sai da presença de Deus, porque a gente acha que nós vamos nos garantir, porque tem dinheiro na conta, porque eu tenho o meu trabalho, porque eu tenho quem pague para mim, porque eu tenho um emprego. Nada disso é para sempre. A única coisa que é eterna é a presença de Deus nas nossas vidas. A única coisa que nos garante provisão, doa onde doer, vá onde a gente vá, é Deus. Não adianta, gente. E muitas vezes a gente vaga por lugares áridos, por desertos, por lugares difíceis, e a gente volta perdido, desorientado, desabastecido, desonrado, como Noemi voltou, sem esperança, cabisbaixo, com fome, não só de alimento, mas fome espiritual, com fome da presença de Deus. E muitas vezes a gente não quer voltar, porque a gente tem vergonha de voltar. Muitas vezes a gente pensa, quando eu estiver bem, quando eu tiver conseguido alguma coisinha, eu vou voltar. Não. A gente tem que voltar quando a gente precisa, quando a gente sentiu a falta da presença de Deus. Nós não temos que esperar melhorar para voltar. Nós temos que voltar de imediato, porque longe da presença do Senhor, nós estamos desamparados. Quantas pessoas fazem como Elimeleque, saem dos pés do Senhor e peregrinam por caminhos tortuosos e levam consigo sua família, filho, mulher, leva tudo e faz todas essas pessoas passar por privações. Ei, presta atenção numa coisa, as suas escolhas não afetam só você, as suas escolhas afetam a sua família. As suas escolhas afetam seus filhos, as suas escolhas afetam seu marido, afetam sua esposa, as suas escolhas afetam as pessoas que estão trabalhando junto com você, as suas escolhas afetam outras vidas. Nós temos uma forma egoísta de pensar de que nós não iremos prejudicar ninguém com as nossas decisões. Isso é um egoísmo, porque quem está conosco, quem está debaixo da nossa cobertura, quem está debaixo da nossa casa, a nossa família vai sofrer, vai passar pelas mesmas dificuldades que eu e que vocês passarem. Mas Noemi e Ruth decidiram retornar à casa de pão. Elas decidiram voltar e passaram do vazio para a plenitude. Elas saíram de um lugar que tinha fome e escassez e voltaram num tempo onde a colheita estava acontecendo. E todo o desenrolar da história que eu já narrei e que culminou nesse final desse resgate. Elas foram restauradas
aquela que sentia-se envergonhada, injustiçada, que dizia que meu nome não é mais Noemi, eu me chamo Mara, porque meu nome é amarga, porque eu sou amarga, eu me tornei uma pessoa amarga, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, trouxe desgraça sobre a minha vida. Aquela que estava envergonhada, que não tinha forças, foi exaltada, foi restaurada, foi dado lugar, uma posição, uma posição plena para ela. Deus faz assim conosco. Ele nos tira do lamaçal, Ele nos tira de um local que nós não somos ninguém, que nós somos pisoteados, nós somos humilhados e caluniados, e nos coloca no lugar de exaltação. Ele nos resgata, Ele nos exalta. E isso só aconteceu quando elas decidiram retornar. Então, o que é importante? Elas tomaram a decisão e elas retornaram. Retornar, voltar, não é vergonhoso para ninguém, desde que a gente volte para a casa do Pai, desde que a gente faça na presença de Deus, desde que a gente vá ao encontro do nosso Pai. Não saia da casa do pão, não saia da presença de Deus, porque está passando por dificuldade emocional, por dificuldade financeira, porque está passando por qualquer outro tipo de problema, porque está passando por solidão, por depressão. Não saia da casa do Pai. Por mais que as dificuldades estejam às portas, não saia da casa do seu Pai. Não saia da presença de Deus, não saia da cobertura espiritual de Deus, aleluia. A tempestade vai passar, a provisão vai chegar. O Deus de provisão vai agir na sua vida e Ele vai determinar o teu futuro, aleluia. E se você fez como Elimeleque, que saiu da presença de Deus, que saiu da casa do pão, que saiu da casa do Pai, é hora de voltar. É hora de voltar para a casa do Pai. É hora de voltar para a presença de Deus. Não importa se você sair, Deus não faz conta com isso. O que importa para Ele é que a gente volte, que a gente retorne. Lembra da história do filho pródigo? Lembra? Que saiu da casa do pai, que foi viver as aventuras da vida, que foi gastar o dinheiro do pai, foi torrar tudo que tinha para uma terra distante. Lá ele perdeu tudo, ele não tinha nada, ele foi humilhado, ele comia lavagem de porcos. Lembra dessa história? Assim como o filho pródigo retornou para a casa do pai, assim como ele regressou para a casa do pai, assim como Noemi regressou para a casa do pai, eu e você podemos regressar a qualquer momento. Se nós estivermos distantes da casa de Deus, nós podemos regressar para a casa dele, nós podemos regressar para a presença dele e receber a herança, receber o nosso resgate. Ele nos resgata. Muitas vezes o recomeço está na volta. É importante a gente falar isso. Muitas vezes o recomeço está no regresso. Muitas vezes voltar pode ser vergonhoso, mas é lá que está o recomeço. É lá que está o nosso recomeço. É lá que está a nossa esperança. O Senhor Deus, Ele é apresentado no livro de Ruth como o Deus que muda situações difíceis. O Deus que muda perdas irreparáveis. O Deus que traz esperança e que traz provisão na medida certa e no momento certo. Aleluia. E Ele constrói uma nova história para você. Assim como Ele construiu uma nova história para Ruth e para Noemi, Ele constrói uma nova história para você. Pois o Senhor Deus, Ele reverte fracassos humanos em vitórias. Ele é o Deus que Ele reverte fracassos humanos em vitória para aqueles que permanecem fiéis até o final. Para aqueles que acreditam na provisão do Senhor. Para aqueles que acreditam que o pão, que a presença de Deus, que não pode se afastar da presença de Deus. Em momentos de provas, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos nas dificuldades. Nós pensamos que a vida com Deus é difícil. Nós pensamos que a vida de Deus é difícil não, que a vida com Deus é isenta de sofrimento. Que porque eu sirvo a Deus, eu sou cristã, eu não vou ter sofrimento, eu não vou ter perda, eu não vou ter dificuldade, eu não vou sofrer. Em nenhum momento Deus prometeu isso para a gente. Aonde está na Bíblia que Deus prometeu para a gente que a gente não ia ter sofrimento, aflição? Muito pelo contrário, lá em João 16:33 Ele diz, para termos paz nele.
para termos paz nele. Porque neste mundo nós vamos ter aflições, isso é fato. Mas tenhamos bom ânimo todos os dias, porque eu venci o mundo, porque Jesus venceu o mundo para nós. Aleluia, glória a Deus. Uma vida com o Senhor é ter paz, regozijo, mesmo em meio às provas. E saber que mesmo nos momentos mais aflitivos, mais difíceis, nós temos um Deus que nós podemos clamar, chorar, nos entregar. Nós podemos saber que nós vamos ser amparados e não vamos ser julgados. Presta atenção num detalhe, eu estou quase finalizando. Assim como Boaz foi o resgatador de Ruth e de Noemi, Cristo é o nosso resgatador. Ele é o nosso remidor, aleluia. Ele nos resgatou e Ele nos resgata quantas vezes forem preciso. Havia 3 requisitos, prestem atenção nisso. Haviam 3 requisitos para se ter um parente remidor, assim como Boaz foi para Ruth e Noemi. Era ter relacionamento, era ter capacidade financeira e disposição. Boaz tinha um bom relacionamento, ele tinha posses, porque ele tinha capacidade financeira e ele tinha disposição de resgatar Ruth e Noemi. Esses 3 requisitos nos ajudam a compreender porque que Cristo, nosso parente remidor, porque Cristo é o nosso parente remidor, tinha que vir como um homem. Relacionamento. Ele tinha que vir aqui nessa terra como homem para se relacionar conosco. Mas que também fosse plenamente Deus. Que tivesse capacidade de curar, de libertar, de garantir provisão, de trazer boas novas. E voluntariamente aceitasse o custo para redimir o seu povo. Disposição. Voluntariamente, Cristo, aleluia, aceitou o alto preço de morrer por nós na cruz do Calvário para nos resgatar. Ele é o nosso parente remidor, aleluia. Ele é o nosso parente de sangue, porque Ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos livrar de todos os pecados. Ele, assim como o Boaz é uma figura ilustrativa que aponta para Cristo no Novo Testamento. Assim como Boaz, Cristo nos resgatou. Assim como Ele resgatou Ruth e Noemi, Cristo nos resgatou. E Ele nos resgata todos os dias, se for necessário. Ei, não saia da casa do pão, aleluia, em busca de alimento em qualquer outro lugar. Não saia. É aqui que tem alimento, é na presença de Deus que nós nos alimentamos. O alimento verdadeiro, o alimento benéfico, o alimento espiritual. É na casa de Deus que nós temos discernimento, que nós aprendemos e crescemos na palavra dEle. É na casa de Deus, é na presença de Deus que nós nos fortalecemos. Não saia de onde certamente virá seu alimento. Se você está debaixo da proteção de Deus, por que você vai sair daqui para procurar alimento em outro lugar? Porque se é aqui que está a provisão, mesmo nas dificuldades, mesmo nas aflições, mesmo diante de toda a escassez, não saia da casa de Deus, porque Deus prometeu que Ele não vai deixar faltar pão. Nem pão, alimento físico, nem pão espiritual. Não saia da presença de Deus, pois é de lá que vem o seu socorro. Pois é ali que você encontra alimento. Aleluia. E se sair, e se porventura você sair, regresse para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Porque é lá onde você vai ser amparado. Assim como Ruth e Noemi voltaram para Belém. Assim como o filho pródigo voltou para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Se você está longe, se você se perdeu, se você por algum momento foi por caminhos tortuosos, se você conhece alguém que está assim, fale para ela. Fale para ela disso que você entendeu nesta noite. Assim como a música a gente estava louvando aqui. Deixa eu te usar para curar, para salvar. Permita-se ser usado para curar e para salvar outras pessoas. Ei, não guarde para você o que você aprendeu. Não guarde para você o que Deus tem para você e tem te dado. Não guarde para você o alimento que Deus tem te dado. Tantas pessoas estão famintas, precisando deste alimento. Se você saiu da casa do Pai e se algum dia sair, lembre-se, regresse, volte o mais rápido possível.
É na presença de Deus que você verá o seu recomeço. É na presença de Deus que você terá a tua esperança. É na presença de Deus que você será restaurado. É na presença de Deus que você será curado. É na presença de Deus que você será libertado. Aleluia. É na presença de Deus que a provisão vai chegar. É na presença de Deus que o teu socorro virá. Aleluia. Não é longe da presença de Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Jesus, que nós aprendemos da Tua palavra nesta noite. Nós agradecemos porque o Senhor esteve conosco durante todo esse momento, durante todo esse cultuar, desde o início até agora, Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos resgate quantas vezes for preciso e que nós tenhamos discernimento para entender quando nós precisarmos da presença do Senhor. Nós precisamos dela todos os dias, sempre. Nós não podemos sair da presença de Deus, aleluia. Pai, eu apresento aqui a vida dos seus filhos, Jesus. Eu coloco aqui a vida de cada pessoa que está aqui nas tuas mãos. Eu coloco diante de ti. Eu não conheço, Jesus, qual a dificuldade que esta pessoa está passando. Eu não conheço a adversidade que ela tem passado. Eu não conheço se é financeira, se é familiar, se é alguma enfermidade, eu não sei. Se é alguma doença emocional, eu não sei. Mas o Senhor sabe, Jesus. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Glória a Deus. E por isso eu apresento a vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. E peço que o Senhor esteja cuidando, guardando e libertando, Pai. Assim como Ruth e Noemi, que voltaram para a casa do pão, que voltaram para um Belém, que voltaram para o lugar de provisão, que nós possamos voltar para a tua casa. Quantas vezes foi a gente se distanciar, mas que nós possamos entender que nós não podemos e não devemos sair de lá. Se você saiu, regresse, mas não saia. Se você está na casa do Pai, não saia buscando provisão em outro lugar, porque lá não vai ter, aleluia. É mentira se falaram para você que lá do outro lado é melhor. Isso é um engano. A casa do Pai, a presença do teu Pai, é onde você encontra conforto, amparo, é onde você é amparado, é onde você é cuidado, é onde você tem refúgio, tem abrigo, tem alimento. Não saia da casa do teu Pai, porque Ele tem muitas coisas para você, porque é lá que está a esperança, é lá que está a tua esperança. É na presença de Deus que está a tua esperança, aleluia. Jesus foi o nosso e é o nosso resgatador, aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele se dispôs a nos salvar. Ele se dispôs a morrer por nossos pecados. Ele é o nosso resgatador e Ele nos resgata todos os dias, aleluia. Não se afaste da presença de Deus. E você pergunta, para onde eu vou? Para onde eu vou se eu me afastar da presença de Deus? Para onde eu irei? Se onde eu estava não presta mais, não dá mais certo, eu tenho vergonha de voltar de onde eu vim, eu tenho vergonha de voltar de onde eu saí, eu estou envergonhado, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Não importa, volte. Você sempre tem para onde voltar. A casa de Deus é o lugar que você sempre vai poder voltar. A presença do teu Pai é o lugar que você sempre vai poder voltar. Não deixe que te contem enganos. Não deixe ser enganados, porque é na casa de Deus que tem alimento, que tem provisão, que tem restauração e que tem esperança. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão, pôs um anel
escute. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu, Senhor, me despedi dos meus pais. Aleluia, Jesus. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Preste atenção nessa pergunta. Pra onde eu irei? Pra onde? Se eu não tenho pra onde voltar. Você sempre tem. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde? Se eu não tenho pra onde voltar, Tem sim. só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Você pertence a Deus, aleluia. Fui contemplado em ser teu amor. Eu fui contemplado, aleluia. Ele morreu por você. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você. Ser com você. Você pertence ao Senhor. Você pertence a Deus. Não saia da casa do teu pai, aleluia, porque você é filho de Deus. Ele morreu e te resgatou. Você tem um valor muito grande para Jesus, aleluia. Oh Senhor, nós te agradecemos por esse momento de reunião e nós nos despedimos, Jesus, te glorificando, Pai, engrandecendo o teu nome, Jesus, e sabendo que o Senhor garante a provisão, que o Senhor vai garantir, ainda que ela falte, ainda que tenhamos aflições, ainda que falte a comida, falte o alimento, ainda que falte o emprego, ainda que falte tudo. Nós temos o Senhor, aleluia. Nós temos o Deus de provisão que é fiel para cumprir a promessa que Ele prometeu, aleluia. Que a graça e a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, aleluia. Uma ótima semana na presença de Deus, glória a Deus, aleluia. Tem